Amigos, muito boa tarde. Estamos começando agora o nosso Repercutindo de hoje, sempre abordando os temas de interesse da nossa coletividade, aquilo que foi destaque durante a semana nos nossos telejornais. Cumprimentar aqui os amigos que vão fazer o programa conosco no dia de hoje. Meu querido Paulo Magrini, muito boa tarde, um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Boa tarde, Edilson Oliveira, boa tarde, telespectadores, o nosso colega jornalista e gestor da jornalismo, Diego Barbosa. Estarmos juntos mais uma vez no Repercutindo sempre nos dá uma grande satisfação, até porque a semana haja produção para nós discutirmos aqui no sábado. É verdade. Diego Barbosa, mais uma vez, muito boa tarde, prazer recebê-lo de novo. Muito boa tarde, Dilson, boa tarde, Magrini, boa tarde ao telespectador, sempre um prazer estarmos juntos aqui para discutir assuntos da semana, né? E de fato, Magrini, foram muitos e sempre temos a oportunidade de fazer uma análise, né? Um pouco mais aprofundada, e muitas vezes a gente acaba divergindo em algumas opiniões sobre os fatos que acontecem, mas sempre para provocar também uma reflexão da sociedade. Muito bem, vamos lá, vamos começar, e a gente vai começar aqui debatendo um assunto que, como diria o Cabo Paulo, é recorrente, porque a coisa se repete a cada dia que passa. É verdade. Agora, não na dimensão do que aconteceu, hoje está com 8 dias de madrugada, no hospital da Unimed aqui de Caruaru, um hospital particular da cidade, que foi invadido por bandidos que alegaram querer assaltar, praticar um assalto dentro do hospital. Isso é uma coisa que a gente não vê com frequência, com rotina, não venham me dizer que toda semana ou rotineiramente a gente vê isso acontecer, né, Magrini? E o que nos deixa também assim pensativos, eu fico imaginando invadir um hospital que é, por exemplo, do principal plano de saúde da cidade, onde quem vai ser atendido ali geralmente não vai pagar em cash, em dinheiro vivo. Geralmente quem vai é quem já paga o plano mensalmente, vai lá, se cadastra, o atendimento é feito. Aí eu fico perguntando, roubar o quê ali dentro? Essa história convenceu vocês? A mim não. Até por essas observações que você pontuou muito bem, você observa um hospital numa área estrategicamente distante geograficamente, que é na verdade uma saída para a PE95, pode ser esse tipo de olhar, mas não existe essa frequência, não é o lugar que alguém vai escolher, principalmente se esse alguém tiver a intenção, se eu estou aqui bebendo em algum lugar, eu vou fazer um assalto para completar o dinheiro, para continuar bebendo. É uma história inusitada, que não convence, mas do ponto de vista investigativo, pelo que se observa, se colocou como assalto, se configurou como assalto. Então não me convenceu e, na verdade, se você observa todo o trâmite, pelo menos o que foi observado, é no mínimo estranho em um lugar daquele onde as pessoas já estão em plena tensão com seus entes queridos, aguardando ou acompanhando. Não é um lugar que você vai. Não seria estranho se fosse, por exemplo, Diego e Dilson, uma clínica que é muito comum. Exato. Uma clínica de atendimentos. Exatamente. No dia a dia, assim, naquela rapidez para pegar celulares. Agora não. Que também a gente não vê essa frequência. Não tem essa frequência. Mas a gente até vem mostrando, né, em algumas UPAs aqui em Caruaru, por exemplo, alguns assaltos que aconteceram aqui recentemente, inclusive esse ano, acho que 2 ou 3 casos que nós registramos desse tipo. Mas, de fato, nunca presenciamos aqui em Caruaru, pelo menos em um hospital, né, daquele porte, uma ação como essa. Os seguranças lá do hospital não podem estar armados e, de fato, não estavam, foram facilmente rendidos, né? E permitiu Deus que houvesse policiais que reagissem e colocassem os 3 para correr, e havia um outro num carro esperando fora, os 4 foram presos durante a semana. As cenas são chocantes, né? Você, minhas palavras, mostrou inclusive as cenas da investida, o desespero das atendentes. Que nós mostramos também na segunda-feira. Se deita no chão, o elemento pula o balcão, como você muito bem colocou, né? E depois existe o revide, né? A troca de tiros, e saem disparados. Um deles foi ferido e localizado ainda durante o sábado. Posteriormente, os outros foram presos também. O que chama a atenção, você colocou bem, Diego, os seguranças do hospital
não trabalham armados. Porque eles trabalham, na verdade, ali mais como para controlar o fluxo de pessoas, de pacientes, né? exatamente, e acompanhantes. O acesso de pessoas indevidas. Isso. E aí, como nós temos aqui, por exemplo, uma ação ostensiva com aditivo com a chegada do Biesp, eu creio que esse que é para estar no front, no dia a dia, com as múltiplas ações que o Biesp está disponível nesse segmento, eu acredito que nesse universo vai ter um impacto maior naquela área. Agora, Magrini, me permita o seguinte, eu acho que não cabe à Polícia Militar fazer segurança particular de ninguém. Eu digo na área. Não, você tá eu não digo do hospital. Não. Compete ao hospital contratar alguém que possa ter exatamente alguém armado trabalhando para garantir segurança. O que eu falo é exatamente na ação diária, por exemplo. Externamente, assim. Até porque a cidade é dividida no campo de segurança, se pressupõe, por zoneamentos de ação. E essa área do BIES são áreas ostensivas, são as estratégias ostensivas nos bairros. E aí eu pressuponho de que com essa chegada você tem um aditivo que possa dar uma amenizada. Agora, na questão da segurança da unidade hospitalar, infelizmente ou felizmente, é uma questão da unidade. Não, eu vou também pontuar outro aspecto, que é trabalho de inteligência para que esse efetivo aumentado aí por conta da presença agora, a partir dessa semana, do Biesp, prenda assaltante. Né? Localize, prenda. Inclusive, os outros 3, né, que foram presos, teve a participação do Biesp. Então, assim que o Biesp foi inaugurado, né, foi na prática implantado aqui em Caruaru na terça-feira, oficialmente já houve esse trabalho e 3 foram presos. Então, que haja um trabalho eficiente de inteligência para encontrar grupos que estão frequentemente cometendo assaltos aqui na cidade e prenda, que aí você começa a tirar bandidos das ruas. Inclusive, a fala do comandante, ele sempre tem observado... Tenente Coronel Menezes. Ele, inclusive, no começo, falou que só destacaria as ações, daria entrevistas após a inauguração. Ele descumpriu que estava nos bastidores correndo para buscar as estratégias, montando estratégias de ação e que só a partir da inauguração ele falaria como desde o dia 14 está acontecendo, dando entrevistas, e ele tem falado sistematicamente. E isso tem toda uma estratégia de ação de que essas observações enquanto tolerância zero para os pequenos, médios e grandes delitos. Então, você andar na cidade e você observar os grupos circulando e trabalhando. Então, eu creio que nós vamos ter uma sensação e uma sensação de segurança maior, que já que nós, enquanto sociedade, o que mais clamamos é isso aí. Segurança sempre vai ter muito que se discutir, vai ter muito que se fazer ainda. A gente tem a consciência de que não é o Biesp que vai resolver o problema da segurança de Caruaru, nem tampouco o reforço que o governador deu lá em Garanhuns também, em Nazaré da Mata, em Vitória de Santo Antão, que inclusive o prefeito de Garanhuns, o Isaías Regis, ficou reclamando, dizendo que era pouco. Realmente é pouco, mas já é alguma coisa que mandou para lá, pelo menos fizeram alguma coisa, né, que venha muito mais depois, posteriormente, né, e que a população que saia grande beneficiada, seja grande beneficiada com segurança, que é o que todo mundo está querendo, que ninguém aguenta mais tanta violência como a gente está vendo por aí afora, né? É um aditivo importante e que sempre digo, dentro de um organograma, de uma estratégia de implementação de segurança, esse é um aditivo que chega e que seja complementar a futuras ações que vão dar essa sensação de segurança que a sociedade tanto cobra, né? Exatamente, Magrini. Outro ponto da semana, tá aqui ao meu lado, é que nós participamos literalmente do Novembro Azul. Não, mas eu vim de azul também para eu vim de verde. Reforçar a causa, viu? A esperança, o verde é a esperança de que a maioria do universo masculino possa entender a importância. Quem nos acompanha principalmente, né, não é? A matéria, inclusive, está bombando em termos de acesso, de visualizações na página da TV Jornal Interior,
assim como nas nossas redes sociais também. Foi uma experiência, Dilson Oliveira, assim, fantástica você ver o retorno da sociedade, os homens Exato. que nos abordam, olha, assisti a matéria no programa, vi lá você, Dilson Oliveira, Irã Carvalho, o Givanildo com o lado irreverente, o medo do Irã, não é? A sua determinação, Dilson muito tranquilo, mediano. Mas falaram foi o medo Isso de é Irã, eu nem importante, estava com viu? medo mesmo. Ah, estava com medo. Tava. Mesmo. Eu sei por quê. Estava. Eu sei por quê. Estava com E medo. aquele medo era verdadeiro mesmo. Inclusive, Eu sei por quê. ele desistiu dos bastidores. Queria e aí, correr. Queria correr. Digo, liga Queria para correr, ele para vai buscar. não. Foi. Venha pra cá. Foi história. Agora, Diego, eu confesso a você que eu... Mas ali só mostrou vocês entrando e depois saindo. Ah, você mas queria foi mostrar mesmo. fazendo o exame, né? Não, mas se preparando pelo menos, né? E foi. Os preparativos, Pronto. Diego. Isso é uma Sim. coisa que chama a atenção, viu, Diego? Sim. É o que pelo menos de mim, me tirou muita dúvida, me matou muita curiosidade, que muitos pensam que demora, que tem um prefeito. O Irã estava aqui hoje, está com 8 dias. Qual é a posição, Perguntando doutor? a E não sei o posição quê. Não do- tem nada a ver. do- Coisa normal. Pronto, eu vou fazer um comparativo. Não, nada a ver não. É assim mesmo. Faz parte, mas Pergunta. o que eu estou querendo dizer é que é simples. Sim, é É simples, de simples. fato. De Eu fato. vou fazer um comparativo aqui que o Magrini já fez também. Sabe um exame que me deixa muito mais atordoado, me deixou e me deixa toda vez que eu vou fazer, Sim. do que esse que eu me submeti essa semana? Qual? A danada da endoscopia. Você sai desorientado, desacordado, sem saber onde é que Incômodo. está e passa um tempão para voltar ao normal. Muito pior do que aquilo ali. É Pra mim, verdade. a coisa mais comum, mais natural que pode ver. Então, a questão é acabar com essa história de machismo. É, o preconceito. De que não, O preconceito ainda é muito forte. Tem nada a ver, minha Não gente. tem Não é nada. nada do bicho que andam pregando Não, por e aí reforçar, afora. né? Foi você, Claro. foi Magrini, foi Givanildo Givanildo. Silveira, foi Irã Carvalho. Foram os 4. E, na verdade, isso a gente está querendo dar uma demonstração de que é importante, sim, é preciso que o homem vá lá, faça seu exame. Tá na idade, como o doutor Zé Ronaldo. Zé Ronaldo falou, mas também o médico que estava com a gente aqui no sábado passado, doutor Rudy, não é isso? Ele estava falando pra gente, a partir dos 45 anos é fundamental que o homem vá fazer sim esse exame, né? Não tenha preconceito, é sua vida que está em jogo, né? Se você demora, se você passa anos após esse marco aí dos 45, você pode descobrir lá na frente um problema muito sério e não ter mais tempo de curar, E tem porque é um casos- câncer que tem cura. E aquela matéria, achei interessante, Diego e Dilson, foi que, da mesma forma que nós estávamos ali, em 4, questionando, tirando dúvidas de ordem direta, no momento pré-exame, Sim. aquele universo de questões e de dúvidas é durante uma consulta, aquilo acontece normalmente nas consultas. Isso. E eu tenho um detalhe que essas pessoas... É constrangimento, não tem constrangimento. E constrangimento de quê? Nenhum. Não há Isso. constrangimento nenhum. Então essa questão, isso é uma Vocês questão... fizeram, estava um médico, não é isso? Sim, Apenas um um médico, profissional, você profissional, e um médico. preparado, capacitado para isso. Especialista na Eu área. queria aproveitar aqui para parabenizá-los pela iniciativa, né, de ir lá, de não ter nenhum tipo de restrição. Quando se discutiu essa possibilidade, não houve nenhum tipo realmente de possibilidade. Vocês pensarem um pouco mais, não fazerem de maneira alguma, muito pelo contrário, se interessaram porque sabiam que isso é importante primeiro para vocês, não foi brincadeira não. Exatamente. Vocês Claro. fizeram, vocês se preveniram por pelo menos um ano. E assim, e vocês falam para um público muito grande. Vocês são homens de vídeo, de televisão. Então, quando vocês demonstram isso através de um ato como esse, de ir lá fazer o exame, vocês estão mobilizando, incentivando, como você disse, por exemplo, quando você vai doar sangue, né, lá no Hemop. Claro. Pessoas Tô e até mais precisando pessoas voltar. vão logo depois. Essa semana você vai. Exatamente. Vão lá para fazer a doação, porque você estimula, você dá o exemplo. Então, eu queria parabenizá-los, assim como Givanildo e Irã, pela decisão de ir lá fazer e estimular outras pessoas. E tem um aditivo importante. Quando a mulher, ela de forma continuada, ela cuida da saúde. Isso. O homem é muito relapso. Então, isso para que serve também Relaxado o Novembro Azul? mesmo, viu? Relaxado. Então, o que é que acontece? Eu já, desde os 40 que eu faço de forma continuada, Sim. eu cuido da minha saúde e com esse exame de toque já desde os 40. Estou com 49 anos de idade. Então, quando eu até fui convidado e fui convocado pela equipe, coisa de forma muito boa, eu já faço isso. Então, o que aconteceu? Eu já juntei para dar um fomento à equipe e à significação da matéria e já deixo como marco e sugestão ao universo masculino. Deixe novembro como marco para você fazer seu exame de toque
e outros exames complementares. Quer dizer, o seu check-up, cuidar da sua saúde. Mas quem não fez ainda, quem sabe que já passou da idade... Dá tempo, faça. Não espere novembro, não. Qualquer momento, procure um urologista. O Dr. Rudy falou aqui semana passada, existe na rede pública também esse atendimento. Então procura, não brinca. Se você tiver algum problema, se for identificado um câncer de próstata, se ele for identificado prematuramente, ele é curável. É tua saúde que está em jogo. Tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo. Que outro assunto? Daqui a pouco a gente vai debater aqui um outro assunto bem interessante, aliás, que vai ser tema durante nossos telejornais durante o mês de dezembro, porque faz parte também da campanha Natal para Todos aqui do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, que é microcefalia. A gente debate esse assunto daqui a pouquinho, depois do intervalo. Sai daí não, voltamos em instantes. Muito bem, amigos, estamos de volta com o Repercutindo de hoje. E neste segundo bloco, nós reservamos para debater aqui um tema bem interessante que vai, como eu disse na passagem de bloco anterior, vai estar sendo muito presente aqui nos nossos telejornais durante esse final do mês de novembro e também durante o mês de dezembro, que é a microcefalia, porque esse será o tema que nós vamos abordar na campanha Natal para Todos aqui do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação. E para falar com a gente sobre esse assunto, nós estamos aqui recebendo a Terezinha Rejane, que é exatamente psicóloga da Secretaria de Saúde do Estado, lotada no Núcleo de Apoio às Famílias com Crianças com Microcefalia, aqui na 4ª Gerência Regional de Saúde aqui de Caruaru. Terezinha, muito boa tarde, um prazer recebê-la aqui na TV Jornal. Eu gostaria que a senhora começasse falando sobre o que vem a ser esse núcleo que foi criado aí depois do surgimento de tantos casos assim. Boa tarde, o prazer é todo meu estar aqui e esse tema sempre está em pauta e é bom sempre estar debatendo. O núcleo foi criado quando surgiu esse número, vamos usar assim um termo alarmante, de número de crianças com microcefalia. Então o governo do estado se sensibilizou numa situação para que pudesse fazer alguma coisa por essas crianças. Então o estado de Pernambuco tem 12 regionais e cada regional tem uma apoiadora. E o que é a função dessa apoiadora é justamente facilitar, ser uma ponte para essa família, para essas crianças, facilitar na questão de consultas, de exames, o que é que está faltando, o que é que essa criança está necessitando, o que é que a gente pode fazer, o que é que a gente pode facilitar. Então, foi pensando nisso que ele criou esse núcleo. E o núcleo aqui da Gerência Regional de Saúde, aqui de Caruaru, que atende 32 municípios, esse núcleo está atendendo quantas crianças? Veja, crianças confirmadas, na nossa regional, temos 72 crianças. Então, essas crianças são todas direcionadas, tem na rede de reabilitação, temos a UPAE de Caruaru, temos a UPAE de Belo Jardim. Elas são todas direcionadas para que sejam feitas as reabilitações. Então, pois não. Para falar de Pernambuco como referência, lembrar 2015, quando existiam apenas nesse escalonamento, digamos que 2 ou unidades ou regionais ou espaços dentro de um montante que hoje representa, que coloca Pernambuco como referência não só para o Brasil, mas para internacionalmente. Isso. Nessa questão de identificação, de acompanhamento, hoje pulou de 2 para 32 espaços de suporte em todo o estado. Esse é um dos aditivos que coloca Pernambuco como referência para o Brasil e para o mundo, por exemplo? Assim, não todos os municípios têm a estrutura, mas foi criado nas regionais. Pronto, Caruaru antes não tinha o Hospital Mestre Vitalino, a referência de um neuropediatra. Então, diante dessa necessidade, a 4ª regional, hoje tem a referência no neuropediatra e no gastro. A regional, a 6ª, que é de Arco Verde, hoje o Messana tem essa referência. Garanhuns tem a referência que não existia. Então, diante desse boom, teve essa necessidade. Então, de um número que a referência só era Recife, ACD, IMIP, o Barão de Lucena, hoje, vários hospitais, tanto em Recife quanto no interior,
estão aptos a atender essas crianças. Foram todos preparados para atender essas crianças. Os municípios disponibilizam, assim, não estão omissos, sim, certo? Sim. Mas a necessidade é muito grande. Tem um determinado leite que elas tomam que chega a ser R$70 uma lata. Então, muito crianças caro. tomam 10 a 12 latas por mês. Então, assim, onera muito já uma família que é uma família carente. Veja o que é você disponibilizar R$700 só em leite para as crianças, fora medicação. Esse é quando se faz essas observações, de apontar essas necessidades continuadas, é porque esse é um tratamento redundantemente continuado, é permanente esse atendimento. Isso. E quando essas unidades só tinham 2 unidades de Pernambuco como referência, e você salta para um distanciamento que diminui para 32, essas crianças com essas famílias tinham que deslocar, por exemplo, 400 quilômetros, por exemplo. Olha, hoje 50 quilômetros de distância. Isso, foi então, pensando nessa logística. Imagina uma criança na nossa regional de Poção ter que ir para o IMIP. Aí o que foi que muito e tem toda aquela logística de ter de levar um acompanhante, então muito difícil isso. Aí o que foi que o governo do estado pensou? Vamos temos na UPAE de Belo Jardim, que Poção, Pesqueira, Sanharó, as crianças dessas municípios se direcionam, fazem suas reabilitações na UPAE de Belo Jardim. E Santa Cruz, Vertentes, Toritama, UPAE Caruaru. Sabe, justamente pensando em fazer esse fluxo, essa distribuição, diminuir distâncias, porque no mínimo 3 vezes por semana essas crianças têm que estar se deslocando para que venham para as unidades de reabilitação. Aí imagina o que é você sair 3 vezes por semana de Poção para Recife. Tem um grupo que foi criado a UMA, não sei se vocês sabem, que é a União de Mães de Anjos, isso, que foram as mães... Outra entidade que será beneficiada também. Sim. Pronto, a semana passada, eu acho que hoje, faz 8 dias que esteve no governo presente, isso, a UMA esteve, e assim, doações, gente, uma fralda, um pacote de fralda que seja, vocês não sabem a alegria dessas mães e como elas necessitam. E então, é importante tudo a gente falar que vier... aqui que é uma realidade. Infelizmente, as maiores vítimas são pessoas de baixa renda. São pessoas que precisam de ajuda e por isso que a campanha é voltada para esse público, né? Isso, a senhora é psicóloga, né? E citou que na nossa região são 72 casos confirmados, não é isso? Como é que a senhora avalia, quase 2 anos após aquela explosão que nós tivemos de ocorrência de microcefalia, quais os principais desafios das famílias de crianças com microcefalia? Ainda é a aceitação ou é de fato aquele segundo momento que é a realidade que precisa do acompanhamento clínico médico? Qual é o principal desafio que a senhora hoje avalia que essas famílias precisam enfrentar? Olha, quanto à aceitação, vocês não têm ideia de como assim, eu que estou sempre no dia a dia, o amor que essas mães incondicional. Então assim, a vida delas agora está... são essas crianças, voltada para essas crianças. Então, assim, eu não vi, em nenhum momento, eu não vi na minha regional negação dessas crianças. Ah, não, que isso é um fardo para mim. Não. Elas abraçam de jeito nenhum. Elas têm um amor que é tocante, sabe? E elas lutam e vai e arengam e estão ligando para mim, porque eu tenho esse contato direto com elas. Dona Terezinha, olha, isso está demorando. Dona Terezinha, isso aqui. Olha, minha filha não pode. Então, assim, é um amor que elas têm incondicional e a preocupação delas é que os seus filhos eles estejam inseridos, já estão pensando adiante nas escolas, né? Então, no futuro delas, como é que querem ver essas suas crianças andando, querem ver essas suas crianças se comunicando. Então, assim, tudo que uma mãe espera do seu filho, elas sabem que tem as limitações, mas elas estão correndo atrás. Agora, né? A gente observa que essas ações do governo que estão sendo feitas, inclusive com as entidades participando,
elas deverão ser constantes, né, doutora? Não, porque essas crianças vão crescer e vão ter que continuar e vão recebendo esse surgir atendimento, outras né? demandas. Então, assim, a demanda atual, a gente está fazendo um mutirão para que tem crianças que estão necessitando de cirurgias ortopédicas. Então, essa é a demanda de hoje. Mas amanhã, essa mesma criança já tem outra demanda, né? Então, sempre é uma coisa, aí vai dizer, não, acabou o boom. Se Deus quiser, Jesus, não vai ter mais, assim, todo verão já fica aquela expectativa, né? Meu Deus, vai ter outra epidemia, né? Então a gente fica nessa expectativa, Deus queira que não, né? Que não tenha. Mas elas sempre estão esperando que amanhã minha filha já tem essa outra necessidade e a gente está sempre pensando adiante. É um trabalho continuado. É um trabalho continuado. Não, acabou o Bruno está nascendo mais, pronto, a gente acabou aqui. Não, porque essa criança a gente vai carregar até, se Deus quiser, 18 anos, 20 anos. É essa a luta da gente, que elas cresçam e estejam com muito tempo para ir com as mães. Até por esse trabalho que é feito pensando a longo prazo. O Estado também pensa em aumentar essa estrutura de atendimento, de acompanhamento, de oferta de serviços. Conforme essas necessidades forem surgindo, o Estado também está pronto para atender essas crianças e, consequentemente, adolescentes, jovens, adultos. Olha, pronto. Não, como vou repetir assim, aqui não tinha o neuropediatra. Então, como surgiu a necessidade, o neuropediatra. Teve um mutirão, mãe, quais são as necessidades? Meu filho está precisando de um gastro. Ele está com refluxo. Então, a gente viu a necessidade, não ir para Recife, né? Aí tem um gastro aqui. Qual é a necessidade que a gente já está notando? Ortopedia tem só em Recife. Vamos ver se a gente traz uma ortopedia para cá. Qual é a outra necessidade que vai surgir? Cardiologista, então cardiopediatra. Então, à medida que vai surgindo, que a gente possa suprir, aí a gente está trabalhando para isso. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. A senhora é psicóloga, a gente entende isso, mas tem acesso a informações que talvez nós não tenhamos no dia a dia e também pode ser até questionada pelas mães de crianças com microcefalia. Essas mães, elas são orientadas a terem novamente filhos? Olha, o governo do estado lançou um questionário e disponibilizou para as mães o DIU. Então, a gente fez um levantamento que as mães porque surgiu essa preocupação, gente, será que numa próxima gravidez, e eu já tive casos na minha regional de mães que já teve criança com micro e tem bebezinhos, que graças a Deus não tem. Mas é aí uma preocupação. Como é tudo muito novo, a gente não sabe. Não veio, mas poderia vir. Né? Ninguém sabe se está livre ou não. Mas houve algum caso de que tinha criança com microcefalia, mas que teve novamente a segunda? Não, que eu saiba, não. Uma ação preventiva. Agora, como ação preventiva, ele disponibilizou o DIU, os municípios, as mães que quiserem colocar o DIU, os municípios estão disponíveis, é gratuito, a mãe não vai ter despesa nenhuma, elas só sinalizarem para procurar a Secretaria de Saúde do município, vale a atenção básica. Destacar aqui que se esse for o desejo da mulher, né, que ela procure o profissional médico, né, o ginecologista, para que se forme, né, inclusive na rede pública. Nos seus municípios, Sim. Na Secretaria de Saúde, a coordenadora de atenção básica, ela já está toda orientada para que ela passe essas orientações para a mãe, sem custo nenhum, elas têm direito ao DIU. Doutora, a gente viu aí que as informações, cerca de aproximadamente 1.500 casos foram notificados em Pernambuco, mais ou menos. Agora, teve muitos que foram descartados. Agora, isso. Tem casos também que, depois, com o passar do tempo, ficou constatado que a criança também tem microcefalia. E aí? E aí, pronto. Por isso que a gente trabalha em cima disso. Gente, uma vez que as crianças tenham diagnosticado descartado, é um alívio, é um alento, Mas, durante um período de 5 anos, façam a puericultura, procurem o pediatra, o seu postinho, para que faça o acompanhamento, a medição do perímetro cefálico, se está coerente com o desenvolvimento. Se ela está notando que a criança, assim,
não está tendo um acompanhamento, não está tendo um desenvolvimento que é esperado para aquela idade. Então, procure novamente um neuropediatra, porque quanto mais cedo essa criança fizer a reabilitação, melhor vai ser a qualidade de vida dela. E há diferença entre os casos notificados e os confirmados, por exemplo? O notificado é o seguinte, quando a gente usa o termo notificado, é que aquela criança, ao nascer, ela teve um perímetro, como eu falei, o perímetro cefálico dela não estava inferior ao que é o que é o desejável. Então, aí quando isso é como se assinasse um alerta. Olha, esse perímetro a gente tem que observar, porque ele tem que passar por um neuropediatra. Para uma criança nessa idade de gestacional, então não era para ser um perímetro nesse tamanho, né? Não é essa circunferência. Então, é melhor pecar por excesso do que por omissão. Vamos fazer um acompanhamento, fazer uma avaliação, e o neuropediatra, melhor do que ele, não tem melhor que ele, para que ele, eu digo que é para ele definir o status, se a criança é confirmada ou se a criança é descartada. Aí também há a criança em investigação. O que é criança em investigação? Quando ela foi notificada e ainda não passou pelo neuropediatra, essa criança, eu digo que ficam, olha, cadê... procura essa criança, o endereço, o município tem que ir atrás, vocês têm que ir atrás. Eu digo, a gente vai para o FBI atrás desse menino, porque tem de correr e procurar para que essa mãe leve sua criança, já que ela foi notificada, não, mas minha criança tem microcefalia, não. É como uma vez ela foi notificada, para que a senhora fique tranquila, melhor prevenir. Para que a senhora fique tranquila, vamos botar essa criança passar pelo neuropediatra, é de graça, a senhora não paga nada, é um profissional de referência e a senhora fica mais tranquila. Beleza. Às vezes até o medo, talvez, de descobrir que pode também, ter porque coisa. Assim, não é fácil. Tem a negação. Assim, você não quer, né? Meu Deus, será que meu filho vai ter? Mas assim, não cabe, ela está aí respondendo pela criança, então ela não pode se omitir, né? Ô mãe, se aí lá na frente, se eu tivesse levado meu filho antes, né? Podia ser que hoje ele não estivesse nessa situação. É verdade. Né? Pois bem. Essa é a causa que nós vamos abraçar exatamente na campanha Natal para Todos neste ano, né? Que vamos envolver toda a nossa equipe aqui, parceiros que estarão também conosco, engajados na campanha, e eu não tenho dúvidas que vai ser mais uma campanha coroada de sucesso. É isso que a gente espera, né? Isso é verdade. Muito obrigado, então, à psicóloga Terezinha Rejane, né, que está aqui com a gente falando sobre esse tema que nós vamos abordar aqui ao longo dos nossos programas nessa campanha Natal para Todos. E agradecer também aqui, Diego Barbosa, pela participação mais uma vez. À disposição sempre. Valeu. Paulo Magrini volta à noite, né, Magrini? Às 19h20, 7h20 da noite, com o programa Destaque. Convido a todos para um programa que está ainda muito melhor. Muito bem. E a gente fica por aqui com o Repercutindo de hoje, agradecendo sua audiência. Você aí de casa, nosso muito obrigado. Segunda-feira a gente volta a se encontrar nos nossos telejornais. Abração a todos, ótimo fim de semana. Fiquem agora com o Sobretudo, sempre também destacando assuntos interessantes para vocês. Abração, fiquem com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser.